Como evitar o efeito sanfona? Sabe aquele emagrece e engorda, emagrece e engorda? Ou até mesmo acontece com o ganho de massa muscular, né? Ganha massa muscular, quando vê, perde tudo. Leva meses para conquistar um pouquinho de massa muscular e semanas para perder tudo. Eu vou explicar para você como que você evita esse vai e vem de resultados, que é o chamado efeito sanfona. E saiba, se você tá passando por muitos efeitos sanfonas, principalmente no emagrecimento, uma coisa que é importante eu falar para você é que se você continua com isso, cada vez mais vai ficar difícil de você emagrecer. Você vai ter cada vez mais dificuldade de perder gordura, cada vez mais facilidade em engordar. É por isso que é importante você ficar comigo nesse vídeo até o final, para você saber como frear essa cascata negativa aí. Bora pro vídeo. Ó, é muito importante primeiro você dar um like aqui pra mim. Pra eu continuar aqui trazendo conteúdos semanais, gratuitos pra você, é muito importante, a única coisa que eu te peço em troca é um dedão aqui no like. Então dá esse like aí e se inscreve no meu canal se você não me conhece ainda, tá? Meu nome é Caio Stonetti, sou personal trainer há mais de 10 anos, já ajudei literalmente milhares de alunos de maneira online. Hoje, nesse momento que eu gravo esse vídeo, temos mais de 25 mil alunos ativos dentro do app de treinos, que é o Personal Online, que já ajudou vários alunos a tonificarem, emagrecerem e definir o corpo de 30 a 90 dias. Eu sei que parece até meio clichê nessa frase, né? E até muita gente me copia com essa frase, mas o fato é, sim, eu já ajudei, olha, milhares de pessoas. Dá uma olhadinha nesses resultados aí. São todos alunos reais, que inclusive eu tenho entrevistas com eles, relatando os resultados que eles já tiveram através da metodologia de treinos que eu passo. Então é por isso que você tem que ficar aqui nesse vídeo, porque eu realmente sei o caminho para você evitar o efeito sanfona. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa saber, tá? O efeito sanfona, ele acontece porque você passou ou fez uma estratégia de emagrecimento rápida. Sabe aquele negócio de eu preciso emagrecer rápido? Aí você entra, por exemplo, numa dieta que te faz passar fome, uma dieta muito restritiva, que faz um corte total nos carboidratos, que inclusive te dá estresse, né? Você fica estressado, angustiado, com muita vontade de comer nessa fase. Toda essa cascata, né? Essa tentativa de emagrecer dessa maneira, possivelmente vai gerar depois um efeito rebote, que é o efeito sanfona. Muitas pessoas, talvez seja o seu caso, tentam emagrecer cortando carboidrato ou fazendo um déficit calórico muito acentuado e associam isso ainda a um extremo gasto energético com exercícios aeróbios. Então as pessoas às vezes cortam carboidratos, param de comer e começam a gastar muita caloria através de corridas, bicicletas, caminhadas e fazem 500 aulas na academia. Ou seja, começam a fazer uma atividade muito extenuante durante prolongada, geralmente atividade de 1 hora e meia, que transpira bastante, geralmente atividades cardio, né? E associam isso com quase nada de ingestão calórica. Então o que acontece? Você começa a consumir pouquíssimas calorias e você começa a gastar muita caloria na tentativa de fazer aquele balanço calórico negativo, né? O déficit calórico e emagrecer. O déficit calórico, ele é fundamental para o seu emagrecimento, porém, se ele é feito de maneira muito acentuada, qual é o efeito negativo disso? Muitíssimo provavelmente você perde não somente gordura, mas também massa muscular. Você pode até falar assim, né? Ah, mas eu não tenho massa muscular, eu tenho só gordura. Não, você tem. Todo mundo tem massa muscular, aquela natural de fábrica, né? Você pode não ter, é um excesso de massa muscular, mas aí você perde aquela massa muscular de fábrica. E aí o que acontece com o seu metabolismo? O seu metabolismo, ele vai ficando cada vez mais lento se você passa a fazer um déficit calórico muito acentuado. Por quê? Você está perdendo massa muscular junto. E com esse metabolismo mais lento, mais cedo ou mais tarde, o seu corpo, aquela caloria que o seu corpo gastaria em repouso, ele passa a gastar cada vez menos, o que começa a tornar o seu emagrecimento muito mais difícil, cada vez mais. Mesmo você comendo pouco, mesmo você fazendo muito aeróbio, você vai ter muita dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque o seu basal, o metabolismo basal, começa a ficar muito lento. Vou te dar um exemplo aqui na prática para você entender melhor o que eu tô querendo dizer para você, tá? Você tem 24 horas no dia, ok? Você faz, vamos supor que você faça 1 hora de exercício. Pode ser até 1 hora e meia, 2 horas que seja de exercício físico para gastar caloria. Ok, você tá gastando ali durante aquela 1 hora, 1 hora e meia ou até 2 horas de exercício, que é desnecessário, mas você tá gastando caloria. Só que tem um detalhe, né? Vamos supor que seja 1 hora, né? Você tem 24 horas, você fica 1 hora fazendo exercício e as outras 23 horas, o que você faz para gastar caloria?
caloria. Nas outras 23 horas, quem é responsável em gastar calorias do seu corpo é justamente esse metabolismo que eu tô falando, que é o metabolismo basal, que é aquele metabolismo responsável para te manter vivo. É o metabolismo que vai regular, por exemplo, a sua digestão, que vai regular, por exemplo, a sua atividade cerebral, que vai regular, enfim, a sua fala, os seus movimentos cotidianos, o seu processo de construção de massa, enfim, todo o funcionamento fisiológico do seu corpo gasta energia. E esse gasto de energia para manter o seu corpo vivo é o chamado metabolismo basal, que vai atuar durante todo momento da sua vida, né? Durante as 24 horas do seu dia. Só que você acelera o gasto calórico durante o exercício. Ok, só que o grande ponto é, se você começa a deixar esse seu metabolismo para se manter vivo lento ao longo das outras 23 horas que você não está fazendo exercício, a conta começa a não fechar. Por mais que você gaste muita caloria naquela hora de exercício, aquelas outras 23 começam a ficar cada vez menores, porque seu metabolismo vai ficando lento, e aí a conta começa a não fechar, entende? Você vai, nossa, hoje eu gastei muita caloria, uma hora intensa de treino, e aí você começa, só que você começa a travar o emagrecimento. Meu Deus, eu tô fazendo exercício, tô me empenhando, gastando muita caloria, tô transpirando, tô comendo pouco e não tô emagrecendo. Possivelmente seu metabolismo já tá muito danificado por conta dessa sua estratégia de emagrecimento acelerada. Você quis cortar tudo, você quis fazer muito aeróbio. Então, o grande erro é você fazer isso. Por mais que pareça contraintuitivo, cortar o carboidrato, comer pouco ao ponto de passar fome, fazer muito aeróbio diariamente, 1 hora de aeróbio, isso é péssimo para o seu emagrecimento. Péssimo. Ó, desculpa atrapalhar o seu episódio, mas eu tô aqui só para te fazer um convite bem especial. De tempos em tempos eu faço um projeto 100% gratuito, chamado de Projeto 30-90. Lá eu te ensino a tonificar e emagrecer de 30 a 90 dias. Então se você é o tipo de pessoa que tá aqui, provavelmente você tá buscando algum resultado como esses que você tá vendo aqui na tela agora. E o detalhe é o seguinte, esse projeto, além de ser gratuito, ele é focado principalmente em você que treina na academia e não tem o auxílio dos instrutores. Ou para você que de alguma forma já até tentou fazer aula com um personal trainer, mas nunca conseguiu ver mudança. Para você que treina em casa, por exemplo, através de videoaulas e nunca viu seu corpo se transformando, esse projeto é especial para você. Porque lá eu vou te ensinar os detalhes, o real passo a passo. O link para você participar disso gratuitamente está na descrição. Toca lá ou então acesse o meu site que é treinocaio.com.br. Te vejo lá e agora continue com o episódio. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, que choque, porque até ontem, até meia hora atrás eu acreditava o contrário, que eu precisava fazer tudo isso para emagrecer. Então o que eu preciso fazer? O ponto é o seguinte, esse déficit calórico, ele deve acontecer. Tem que gastar mais calorias do que você ingere para emagrecer, fazer o déficit calórico. Só que você não pode fazer isso de maneira muito acentuada, porque senão pode acontecer toda essa cascata negativa que eu falei. Então isso tem que ser feito de uma maneira um pouco mais ponderada. Por exemplo, não adianta você zerar o seu carboidrato, cortar totalmente o carboidrato. Você precisa sim, possivelmente, para emagrecer, diminuir a ingestão calórica através dos carboidratos, de consumir menos carboidratos ou substituir os carboidratos que você está comendo, né? Então, por exemplo, ao invés de consumir 3 colheres grandes de arroz na hora do almoço, vai consumir 1,5 ou vai consumir só uma. Ao invés de comer bolacha no lanchinho da tarde, você vai comer uma fruta, porque o índice glicêmico da fruta é menor, é um carboidrato melhorado. Enfim, são ajustes que um bom nutricionista pode fazer para você, que vai manter o carboidrato nas suas refeições, mas não vai cortar ele ou não vai baixar ele demais. Por quê? Porque o carboidrato, ele vai te fornecer energia e ele vai ajudar você a preservar e construir também massa muscular, o que é ótimo para o seu metabolismo ficar mais acelerado. Você já percebeu que quando você tenta fazer uma dieta muito restritiva, você fica sem energia, fica sem vontade de treinar, às vezes até um pouco sonolento, sabe? Sem ânimo, é quase com a depressão que você se instala. É justamente por isso, cortou muito carboidrato, você precisa de energia, a tua energia está em baixa. Bom, então assim, esse ajuste nutricional precisa ser feito, mas não pode ser muito acentuado. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao treinamento, o que você precisa se atentar? Ao invés de colocar aeróbio todos os dias, 1 hora de aeróbio, você pode enxugar isso. Você pode fazer 2, 3 vezes por semana de aeróbio. Não precisa ser 1 hora, pode ser 20 minutos, 30 minutos, porém de uma maneira um pouco mais intensa. Em vez de fazer uma caminhadinha fraca ou uma corridinha daquela bem xoxa, você vai fazer uma atividade onde você vai oscilar mais a intensidade
intensidade, por exemplo, correr mais forte, 30 segundinhos, caminhar mais forte, oscilando, ou se você já é mais condicionado, você vai dar uns tiros na corrida e depois voltar para um trote. Você vai oscilar a intensidade, por exemplo, através de um treinamento intervalado, que é o HIIT, né? Treinamento intervalado de alta intensidade. Com isso, você vai diminuir o tempo de aeróbio, aumentar a intensidade desse aeróbio e o mais importante, você vai fazer musculação. Você vai pegar peso. Ah, mas eu não gosto de pegar peso. Então você vai ter que ficar insatisfeito com o teu corpo praticamente pro resto da vida. Porque o que vai moldar o seu corpo, fazer o seu emagrecimento acontecer de maneira saudável e com qualidade, esteticamente pro seu corpo ficar mais bonito, mais tonificado, mais magro, mais definido, é o treinamento de força. É ele que molda o seu corpo. Então você pode fazer isso na academia ou em casa, mas precisa treinar com carga. Eu recomendo de 4, 5 ou melhor ainda, 6 vezes por semana de treino de musculação. E não precisa passar por todos os aparelhos, seguir aquelas fichas de academia intermináveis, que você fica lá 1 hora, igual uma barata tonta. Não, 4, 5, 6 exercícios são suficientes. É isso que eu passo para os meus alunos em média. 4, 5, 6 exercícios por treino, que eles conseguem cumprir em 30 minutinhos por dia, com intensidade. Eu ensino direitinho lá como fazer cada exercício, como ajustar o peso, qual metodologia seguir, enfim. Você mata isso em 30 minutinhos por dia. E aí, com esse combo, ó, vamos fechar aqui o resumo para você entender como é que você vai travar, né, e evitar o efeito sanfona. Você vai fazer o déficit calórico, né, através da alimentação, porém não muito acentuado, e você não vai fazer aeróbico todo dia. Você vai fracionar um pouco isso, fazer 2, 3 vezes por semana e embutir a musculação 4, 5 ou 6 vezes por semana. Dessa maneira você vai fazer uma preservação da sua massa muscular, quem sabe até aumentar um pouco a sua massa muscular e perder gordura. Então você tem 2 benefícios aqui. Você faz o déficit calórico, você perde a gordura, só que você mantém ou aumenta a massa muscular e não compromete aquele metabolismo basal que eu falei para você. Lembra que eu falei? Aquelas 23 horas que você não tá fazendo exercício, que você tá no seu cotidiano, trabalhando, dormindo e tal. Aquelas 23 horas, o seu metabolismo vai estar trabalhando mais ao seu favor. Por quê? Porque para manter massa muscular e até mesmo para ganhar massa muscular, gasta-se muita energia. O seu corpo tem que fazer um mega trabalho para manter ou aumentar a massa muscular. Isso gasta muita energia, isso vai permitir você emagrecer com mais facilidade e olha que notícia boa, eu acho que você nunca viu isso, né? Você vai engordar com mais dificuldade. Sabe aquela pessoa que come umas besteirinhas fora de hora, até come um pouco mais do que você e nunca engorda? É porque possivelmente ela tem um metabolismo acelerado. Geralmente acontece na fase da adolescência, mas você pode ter também um metabolismo acelerado mesmo depois dos 30, 40, 50 anos, se você estiver treinando para ganho de massa muscular, fazendo musculação, por exemplo, que é o que eu estou explicando aqui. Você acelera seu metabolismo, você vai engordar com mais dificuldade e emagrecer com mais facilidade. Olha que cenário perfeito. Percebe que muitas vezes as coisas não são tão óbvias como você imagina, né? Até porque a gente tem muita informação solta na internet e muita mentira, muita inverdade na internet. Por exemplo, tem técnica para congelar gordura, tem cinta modeladora para não sei o que, tem técnicazinha de treino de 5 minutos que vai fazer você... Nada disso. O ponto é justamente esse que eu tô falando, equilíbrio nutricional para fazer um déficit calórico não muito acentuado e um treinamento de força diário. Esse é o melhor caminho, por mais dificultoso que muitas vezes pareça ser, né? E eu te garanto, parece que é trabalhoso, parece que é dificultoso, mas na verdade não. São 30 minutinhos por dia que você precisa e pequenos ajustes na alimentação que nem fome você vai passar. Deu para você entender como que você faz para evitar o efeito sanfona no seu corpo? Espero ter de coração te ajudado com esse vídeo. Eu sei que às vezes parece muito complexo e tudo, mas eu procurei trazer de uma linguagem muito simples para você entender e começar a aplicar na sua rotina para parar de uma vez por todas de ficar com esse emagrece, engorda e só emagrecer, ok? Se te ajudou, dá um like para mim, comenta aqui para mim, você já sofreu o efeito sanfona? Esse vídeo te ajudou? Ficou alguma dúvida? Comenta para mim que é importante que eu possa gravar, quem sabe, uma versão 2 desse vídeo aqui, tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo.